Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer à revista Ar e Terra pelo convite para estar aqui presente. É sempre um prazer poder participar e também à Universidade de Évora por nos acolher aqui neste espaço tão interessante. Bom, eu vou ser um pouquinho mais prático. O professor José Munhoz foi mais na parte da teoria. O tema vai ser mais ou menos o mesmo, mas eu vou tentar dar uma visão mais prática daquilo que fazemos hoje em dia na nossa empresa para que o Olival seja o mais sustentável possível, ou seja, aquilo que já fazemos e aquilo que também podemos vir a fazer para tentar cumprir com estas, digamos, premissas da sustentabilidade. Começo por falar apenas um pouco e muito rapidamente, porque o professor já adiantou. Só é sustentável quando conseguimos cumprir os 3 pilares básicos da sustentabilidade, ou seja, algo que seja só ambientalmente, digamos, amigo do ambiente, sustentável, só por si só não pode ser considerado sustentável, tem que sim cumprir com todas as outras vertentes, neste caso a parte económica e social. Eu vou tentar, de alguma forma, encaixar o Olival moderno em CEP dentro destes conceitos. Então, começando pela parte económica, trouxe aqui apenas 4 pontos muito rápidos. A balança comercial do azeite em Portugal é muito positiva. Nos últimos 5 anos conseguimos sempre ultrapassar os 230 milhões de euros em Portugal. Há um grande investimento agroindustrial, cada vez há mais grupos, há mais famílias, mais empresas interessadas no nosso setor oleícola. Há uma grande sinergia empresarial, ou seja, não é apenas aquilo que o Olival faz, mas também tudo o que está no entorno. Falo da parte logística, adubos, fitossanitários, a parte de combustíveis, hortelaria, tudo isso, toda é envolvente, está, digamos, economicamente a beneficiar do potencial do Olival. E depois, na parte mais prática, na rentabilidade para o agricultor. Eu creio que este valor que coloco ali é um valor facilmente alcançável nos últimos 10, 15 anos, sem falar nos últimos 2, 3, que então seria muitíssimo superior. Na parte social, gera emprego. Estamos a falar de, aproximadamente, no setor oleícola, falamos de 32 mil empregos dedicados a este setor. Evita o êxodo rural, ou seja, este fluxo que havia do interior para as grandes cidades, estamos a conseguir, de alguma forma, fixar pessoas no nosso Alentejo e depois melhora condições de vida. Quem não quer ter um emprego digamos, com alguma solidez e estar tranquilo e ter um salário que possa permitir ter melhores condições de vida. E agora passa à parte ambiental, em que vou falar destes 5 pontos. Gostava de falar de um 6º ponto, que seria a gestão dos subprodutos da nossa indústria, mas isso seria já demasiado largo para apenas 15 minutos. Falando da parte do Olival, é uma cultura mais do que adaptada climaticamente, inclusive com estas mudanças climáticas está a conseguir dar uma boa resposta. Tem baixas necessidades hídricas, todos sabemos que comparativamente a algumas culturas do nosso Alentejo, de regadio tem uma necessidade de metade ou inclusive menos. Tem um baixo consumo de fitofármacos, apenas um dado aqui que nos permite perceber isso muito rapidamente. O Olival ocupa aproximadamente em Portugal 10% da área útil plantada, digamos, trabalhada na agricultura e consome apenas em torno a 8% dos fitofármacos. Ou seja, já por estes números conseguimos entender. Tem um consumo de nutrientes muito eficiente, e aqui faço um trinómio entre a quantidade de adubo que aplicamos, qual é que é a quantidade de azeite que conseguimos e cada grama ou cada quilo de nutriente, qual é que é o benefício que nos gera. E aqui não tenho dúvidas em afirmar que é muito eficiente. E depois, como já foi falado também pelo professor José Munhoz, a pegada de carbono é positiva. Preparamos a terra apenas no momento zero, no primeiro ano, e depois estamos décadas sem mexer na terra. Incorporamos ou mantemos os restos de poda no campo, o coberto vegetal, tudo isso ajuda para que a pegada seja muito positiva. Depois na AGR fazemos sempre estudos prévios, ou seja, eu preciso saber o que é que eu tenho realmente no campo para depois conseguir montar um projeto muito sustentável. Para isso, um mapa de solos, onde vamos analisar vários parâmetros, dos quais destaque 3, a condutividade, a velocidade de infiltração e a capacidade de retenção da água. Esta é a minha base para, a partir daqui, montar o meu sistema de rega e poder fazer um projeto o mais sustentável possível. Com todos estes dados e com amostras físicas, chegamos a uma zonificação detalhada, onde vou conseguir, digamos, unir os mesmos tipos de terra. E assim os setores de rega que vou desenhar vão estar sempre a ser mais eficientes no uso da água e dos nutrientes, porque vou conseguir não prejudicar uns em detrimento dos outros.
Ainda nos estudos prévios temos muita atenção com a parte da análise de solos, principalmente na matéria orgânica e no pH. Na matéria orgânica, como sabemos, a teoria diz-nos que um solo ideal devia ter uns 5% de matéria orgânica. Isso para nós é impossível. Em Portugal, infelizmente, temos uns solos muito pobres em matéria orgânica, então tentamos sempre fazer uma correção de forma a subir um pouco a matéria orgânica para perto dos 2%. Normalmente arrancamos com 0,8%, 1%, 1,2%, não passamos muito daí. Dentro desta correção orgânica, e entrando um pouco no que é a economia circular, já estamos a usar composto, ou seja, matéria orgânica obtida através dos subprodutos dos nossos lagares. E depois, na parte do pH, tentamos sempre, para melhorar a absorção dos nutrientes pelas plantas, levar o pH o mais próximo da neutralidade. Ou seja, sabemos que o pH no nosso país é predominantemente ácido, tentamos sempre elevá-lo um pouco para chegarmos o mais próximo da neutralidade. Depois, na parte da preparação do terreno, aplicamos mobilizações verticais, menos erosão, menos destruição da matéria orgânica e consequente emissão de CO2. E muita atenção a tentar trabalhar as terras no período de sazão. Tentamos sempre fazer um cronograma de trabalhos que nos permita trabalhar a terra naquele período em que a terra realmente nos permite fazer um trabalho fino e com menos passagens. Quanto menos passagens, menos gasóleo gastamos, menos mão de obra, é mais barato e, ao fim e ao cabo, fica melhor preparado. Há aqui apenas um dado importante e que é preocupante, são números que são públicos. 157 milhões de hectares em risco grave na União Europeia pela erosão. A nossa zona mediterrânica é a mais afetada e depois, um dado que me preocupa bastante, 17 toneladas por hectare ano de solo são perdidas e apenas é formada 1 tonelada por ano. Ou entre todos conseguimos um pouco mitigar este acontecimento, ou então as gerações futuras vão ter aqui alguns problemas. Depois, na parte da rega e da plantação, estamos a aplicar sistemas gota a gota, o sistema mais eficiente de rega que existe. Isso é algo que é já aplicado em todas as herdades de olival em SEB. Depois, agrupamos os setores, como disse anteriormente, para ser o mais eficientes no uso da água e de nutrientes e evitar o que é a lixiviação. As direções de plantação, temos sempre o cuidado de tentar dar uma saída fácil da água, mas de uma forma lenta, para evitar também tanta erosão do solo. Aconselhamos sempre o uso de energias renováveis, no que são na energia para as bombas de rega, porque ao fim e ao cabo é uma energia verde e mais barata. E depois aplicamos, sem dúvida, uma ferramenta que é importantíssima à toma de decisão do agricultor ou do técnico, que são as sondas de umidade e condutividade. Com estas sondas conseguimos hoje em dia saber instantaneamente onde é que está a nossa umidade, onde é que está o nosso adubo. Então, tendo essa ferramenta, é uma grande ajuda para que consigamos minimizar a lixiviação, principalmente de nitratos. E depois, na parte da plantação, não há muito a melhorar, mas tentamos usar sempre materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Passo à parte da gestão da cultura, apenas vou fazer aqui detalhar mais o que é a parte do plano de fertilização. O plano de fertilização deve ser sempre feito em conta e muitas vezes é esquecido às análises de água, solo e foliares. Devemos saber como é que iniciamos a nossa campanha, devemos saber quanto é que a nossa água nos vai fornecer, principalmente nitratos, porque muitas vezes tem um valor muito, muito alto, e o que é que o nosso solo tem. Então, fazemos a conta de qual é que é a nossa produção esperada, sabemos quanto é que já temos garantido pelo solo e pela água e aplicamos aquilo que realmente a planta necessita. Aplicar mais do que a planta necessita vai ser prejudicial, por isso tentamos sempre ser o mais certeiros possível. Passando aqui muito rapidamente à parte da estratégia da biodiversidade da União Europeia, há aqui 5 pontos importantes. Aumentar a limitação natural, aumentar a luta indireta, reduzir a luta química e reduzir as intervenções. E depois, o ponto pelo qual vou começar, reduzir o uso de pesticidas em 50%. Aqui temos que olhar um pouquinho para trás. Antigamente fazíamos uma luta química cega, por calendário, simplesmente, ou porque o vizinho começa a tratar, eu também quero tratar. Passámos para uma luta química aconselhada, que era um pouco com avisos de cooperativas, com a comunicação entre os agricultores, e tratava-se porque havia um ataque de mosca generalizado, e tratava-se a mosca, por exemplo. E hoje em dia o que fazemos é uma luta química dirigida, ou seja, muita monitorização. Temos que saber na nossa parcela o que é que se está a passar e atuar de acordo com isso. Não porque o vizinho tem ou porque na zona há notícias sobre algum ataque. Nos métodos de luta contra as pragas, só vou tocar neste, não contra as doenças, porque não tinha tempo para tudo. Destaco aqui que há métodos indiretos, todos eles devem ser preventivos. Na parte biológica, podemos deixar corredores ecológicos.
podemos apostar em infraestruturas para insetos, para aves, para morcegos. Depois, na parte biotécnica, ainda há muito pouco desenvolvido, pelo menos na parte do olival, vejo poucas soluções no mercado que nos permitam tomar este tipo de luta como, digamos, importante. Depois, na parte cultural, devemos sempre apostar numa poda equilibrada, uma poda que permita um arejamento e uma penetração da radiação solar de forma a reduzir as possibilidades de ter ataques de pragas e doenças, principalmente. E depois, na parte física, temos sim tentar reduzir ao máximo o inóculo da nossa doença ou o nosso foco da praga. Depois há um método direto, que é aquele que temos que usar sempre, porque os métodos indiretos não são suficientes, é uma realidade, não vamos dizer que o são porque é impossível, só que os métodos indiretos não conseguimos controlar as pragas e doenças, então temos que fazer luta química. É a nossa última opção, mas não temos de tratar, como dito antes, de uma forma cega. Temos sim que monitorizar, comparar com o nível económico de ataque e depois, por fim, fazer um tratamento químico com as matérias ativas que estão para o efeito. O que é a monitorização? Muito rápido, 3 perguntas. O que é que estamos a monitorizar? Qual é a praga? Tenho que conhecer o ciclo dessa praga. Quanto é que eu estou a monitorizar? Quais são os valores que eu estou a recolher em campo? E depois, como é que isso me afeta? O que fazemos é muito simples. Colocamos numa balança os prejuízos que nos pode provocar esta contagem que fiz versus os custos que tem tratar. Sempre que os prejuízos pesem mais que os custos, tratamos. Não há muito... Apenas aqui como exemplo, por exemplo, isto foi passado numa das nossas propriedades. Na primeira geração da Prais, não atingimos o nível económico de ataque, apesar de, na luta química cega, dizia que teríamos de tratar, nós não tratámos porque realmente não havia situação para tal. Depois, no tratamento químico, importantíssimo, sempre ter em atenção a dose mínima, não podemos ficar abaixo da dose mínima por causa das resistências que as pragas podem, ou doenças podem conseguir obter. A dose máxima é igualmente importante, não podemos passar da dose máxima para tentar respeitar ao máximo a fauna auxiliar e, como é óbvio, o intervalo de segurança deve ser cumprido antes da colheita, isso é algo que está inerente. E, para ser muito rápido, eu acho que consegui, nos 15 minutos, dizer tudo o que queria, deixo aqui apenas 4 ideias. Há uma necessidade do setor em melhorar os métodos de luta indiretos. Isto é claro. Cada ano que passa temos menos armas para combater pragas e doenças. Todos nós assistimos no setor, nos últimos 15 anos, 10 anos, o número de substâncias ativas tem vindo a descer muitíssimo. Qual é que é o objetivo da União Europeia? É descer ainda mais o uso desse tipo de substâncias, portanto, temos que melhorar os métodos de luta indiretos. Creio que na parte biológica e biotécnica há muito a melhorar. Depois, a nutrição deve ser equilibrada, permite reduzir os ataques de pragas e, inclusive, também, digamos, do volume de copa para as doenças. Depois, a poda é importantíssima no olival em sebe, perdão. No olival em sebe é importantíssimo porque quando queremos uma produção demasiado grande, podemos deixar o olival um pouquinho maior, mais meio metro para cima, mais meio metro de largura, mas depois tem consequências negativas. E aqui temos que conseguir uma poda que permita um bom arejamento e que permita uma boa penetração da radiação solar e, com isso, reduzimos claramente a necessidade de intervenção. E, por fim, e aqui permitam-me que é uma reflexão minha daquilo que eu vejo no campo, nos anos que levo neste setor, a matéria orgânica é muito descuidada. É muito comum chegar a um cliente ou a um projeto, fazemos análise de solo, a matéria orgânica é baixa ou baixíssima, nós aconselhamos essa correção e não há uma abertura muito grande para esse facto. Creio que é a base para que possamos ter um solo menos compactado, com mais capacidade de retenção da água, dos nutrientes, um solo que permita uma melhor troca catiónica. É importantíssimo para tudo o que nós conhecemos. Podemos falar aqui uma manhã inteira só da matéria orgânica, mas não vejo abertura nos agricultores ou muita atenção para tal. A única vez que o vi foi quando a ureia subiu aos 1000 euros, toda a gente pensou na matéria orgânica como uma solução imediata. E isso não é assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada e é um processo muito lento. Está aqui o meu contacto, alguma dúvida ou questão, estou sempre disponível. Tá? Obrigado.